Existem pessoas que não têm o diagnóstico de hipertensão, mas acabam apresentando ou percebendo um aumento da sua pressão arterial em determinadas situações. Por que isso acontece? Será que eu devo me preocupar? Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e hoje eu estou aqui para explicar o que é hipertensão e quais os fatores que podem levar ao aumento da pressão arterial no nosso organismo. Primeira coisa, a gente precisa entender que hipertensão arterial é uma doença e aumento da pressão arterial pode ser fisiológico, pode ser normal. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente entender melhor isso, eu vou explicar como que funciona o controle da pressão dentro do nosso organismo. Existe uma diferença entre artéria e veia, né? A artéria, basicamente, ela vai carregar o sangue oxigenado e a veia, ela vai carregar o sangue não oxigenado. Aquele aparelhinho que a gente mede a pressão tanto de punho quanto de braço, ele vai medir a pressão arterial, que é a pressão exercida pelo volume de sangue que está passando ali naquele vaso naquele momento. Como que funciona isso? As nossas artérias, elas têm uma alta capacidade de elasticidade. Então elas dilatam e se contraem com muita facilidade, se adequando ao volume de sangue que está passando ali naquele momento. E a hipertensão, ela vai interferir nessa elasticidade da artéria. Então ela vai passar a ficar mais enrijecida, a parede daquele vaso vai se enrijecer. E isso vai prejudicar o controle de pressão dentro do nosso organismo, principalmente na presença de um alto fluxo sanguíneo, onde aquela artéria ela não vai conseguir dilatar como ela deveria para manter os nossos níveis pressóricos. Então, hipertensão é uma doença na artéria que causa o enrijecimento dessa artéria. A pressão arterial é uma medida vital do nosso corpo. Então, é importante entender que ela não vai se manter constante ao longo do dia. Ela vai oscilar em resposta aos estímulos fisiológicos do nosso corpo em determinadas situações. Por exemplo, numa situação de estresse, quando a gente fica nervoso, ansioso, agitado, o nosso organismo ele vai liberar hormônios como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios eles são vasoconstritores, significa o quê? Eles vão fazer com que as artérias se contraiam. Ao se contrair, a pressão vai aumentar. Outra situação que a pressão ela pode subir é durante a prática de exercícios físicos. Por quê? Porque o organismo ele vai bombear mais sangue para enviar para os nossos músculos que vão precisar ali serem oxigenados através das artérias por conta do movimento, e isso vai aumentar a pressão arterial durante o exercício físico. Isso é preocupante? Não, não é preocupante. É normal e é saudável que isso aconteça durante a prática de exercícios físicos, até porque a gente também libera um hormônio chamado epinefrina durante essa prática, e esse hormônio também aumenta a pressão arterial, temporariamente. Normal. Outra causa é o consumo de café. A cafeína, ela está presente em outras bebidas também e ela estimula o sistema nervoso. Esse estímulo vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração do nosso coração e, consequentemente, vai aumentar a nossa pressão arterial. Então, essas oscilações, essas flutuações da pressão arterial são geralmente temporárias e não indicam necessariamente um problema de saúde. Okay? Agora voltando a falar um pouco mais sobre hipertensão, que é a doença arterial, conforme eu já expliquei anteriormente. A faixa que a gente considera normal é de 11/7 a 13/9, mas isso pode variar. Por exemplo, a minha pressão arterial ela é 10/6. Para algumas pessoas ela é muito baixa, mas para mim ela tá ótima, eu não me sinto mal. A pessoa quando está com uma pressão muito baixa, ela passa mal, sente tontura, fica pálida, começa a suar. Tem alguns sintomas aí que podem indicar que vai ser preciso aumentar aquela pressão para fazer ela melhorar. Agora, geralmente uma pressão alta a gente considera a partir de 14/9, mas existem algumas pessoas que são muito idosas
que a gente não considera essa pressão assim uma pressão muito alta, a gente considera até uma pressão normal. De qualquer maneira, é sempre bom consultar o médico para receber as orientações certas e necessárias e seguir o procedimento para identificar se você realmente tem a doença e vai precisar tomar a medicação ou se você está passando por um momento em que isso pode acontecer, mas que não necessariamente você tem essa doença, tá bom? É importante ressaltar que nem sempre a pressão arterial aumentada ela vai vir acompanhada de sintomas como tontura, dor de cabeça, mal-estar. Na maioria das vezes, ela vai vir de maneira silenciosa. E é por isso que ela é tão perigosa e é por isso que nós médicos a gente ressalta tanto a importância de fazer o controle da pressão arterial. Então, anotar a data, o valor da pressão, quanto mais você anotar, quanto mais você fizer esse controle, mais fácil fica pra gente indicar o tratamento correto, porque a gente vai conseguir verificar como que a sua pressão arterial está se comportando e qual é o melhor tratamento indicado para você. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter te ajudado a entender melhor a diferença entre uma doença e uma resposta natural, normal e fisiológica do organismo. Eu acredito que através da educação a gente consegue solucionar problemas principalmente na área psicológica e emocional das pessoas que se desesperam ao ver que a sua pressão está alta e por conta dessa reação a pressão acaba aumentando mais ainda, justamente porque ela não entende o que está acontecendo no organismo dela naquele momento. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai sanar essas dúvidas para evitar possíveis aumentos desnecessários da sua pressão arterial, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.